A paz do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida neste dia de hoje. Eu quero deixar uma palavra para você levar para o resto da sua vida. Uma palavra que o Senhor me deu ontem à noite, que me deixou muito alegre. Glória a Deus. Aqui em Gênesis 18, versículo 23 diz assim: E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti, Senhor, que faça tal coisa, que mateis o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça ao juízo de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar, disse: Se porventura acharem ali 40. E disse: Não o farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, se não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: Não farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar, Senhor, porventura se achar ali 20. E disse: Não destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire, ó Senhor, que ainda só mais desta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: Não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar com Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Essa palavra me fez entender que, às vezes, nós buscamos do Senhor e pensamos: através da minha vida, Deus vai salvar os meus. Através da minha vida, Deus vai levantar os meus. Deus vai proteger, Deus vai guiar. Deus vai livrar da sombra da morte os meus. Mas eu venho falar para você neste dia de hoje que Deus não só vai livrar os teus de dentro da sua casa, mas Deus poupará uma cidade por amor à tua vida. Olha que coisa mais linda. Abraão reconhece que ele é cinza, ele é pó. Mas mesmo ele fala: Senhor, não ire-se se eu falar de novo. Porque creio eu que ele estava tentando entender o seguinte: será que a ira do Senhor é maior do que o amor? Porque ele ficava: Senhor, mas se for 45, e se for 40, e se for 35, e se for 30? Aí por final ele fala: Senhor, é a última vez que eu falo. Se tiver ali 10 justos, o Senhor poupará a cidade por amor aos 10? Ou vai destruí-la? E o Senhor fala: mal nenhum farei a cidade por amor dos 10. Então nós temos que entender que às vezes a gente olha para o nosso país, para a nossa cidade, e às vezes pensa assim: tá tudo perdido. Mas eu venho falar para você neste dia de hoje: não é perdido. Você é um instrumento para Deus transformar o lugar onde você está hoje. Às vezes você olha e fala: não tem mais jeito, Deus, porque eu estou num lugar que o povo é rebelde, casa rebelde, sem amor, que não tem temor, não quer buscar a Deus. E agora, Senhor, de que adianta eu buscar sozinha no ambiente que eu vivo hoje? Mas eu venho falar para você: adianta sim. Às vezes a gente cansa de convidar, às vezes a gente cansa de pregar e as pessoas não querem nos ouvir, desfazer de nós, né? Mas eu quero falar para os irmãos que é muito fácil lembrar de Isaías, é muito fácil lembrar de Ezequiel, que os grandes profetas ali da Bíblia, né? É muito difícil as pessoas reconhecer os profetas pequenos, né? Miqueias, Jonas. Eu venho falar para você que é fácil te ignorarem agora. É fácil não darem ouvido para o que você fala agora. Mas quando você estiver lá em cima, assim, que muitos conhecerão e saberão o teu nome, não porque você é, mas porque Deus é na sua vida. E toda honra e glória nós damos ao Senhor Jesus, você será lembrado.
você será lembrado e todos vão olhar e falar: aquela menina, aquele homem pregou para mim tantas vezes. Olha o que Deus fez na vida dele. Vão ter que reconhecer o Deus que você serve, porque nós servimos um Deus de excelência. Nós servimos um Deus vivo. E Deus, ele, quando ele vai honrar um filho dele, um servo justo, ele não honra em oculto, ele honra em público. Então continue buscando, fica na posição. Os que não tiver na posição ainda que Deus quer que esteja, vai entrar nos trilhos. Porque na noite de ontem eu estava em um culto e eu estava lá e o Senhor falava fortemente comigo: fala para a igreja que vai voltar na posição, porque eu estou mandando, eu estou ordenando. E ele falava comigo, eu entreguei para essa igreja que eu estava ontem. Mas eu creio que não é só para aquele lugar. O tempo chegou, a hora é agora. É para mim, é para ti, é para todos. Se não estiver na posição que o Senhor quer que estejamos, vai entrar e já. Eu não sei que preço você terá que pagar para entrar na posição que o Senhor ordena, mas quando reordena, todo mundo tem que obedecer. Ou obedece por amor e obediência e temor, ou obedece por dor. Eu espero que essa não seja a tua obediência, o que vai te custar para você voltar para a posição. Mas obedeça ao rei, porque ele vai fazer as coisas acontecer. Eu nunca tive tanta certeza na palavra de Deus que tudo vai se cumprir, sabe? Vai acontecer. E nós não podemos falar assim, vai acontecer apenas milagres, vai acontecer. Não. Vai acontecer milagres, vai acontecer cura, coisas sobrenaturais há de acontecer nesta terra nos dias de hoje. Mas vai acontecer também coisas que você não vai entender agora. Você vai falar assim, nossa, Deus permitiu acontecer isso tudo para mim entrar nessa posição aqui, que eu já sabia que era para mim estar, mas eu estava levando como normal. Eu estava normalizando a situação confortável que eu estava vivendo. Mas o Senhor falava claramente comigo ontem. Estão normalizando o que eu abomino. Estão normalizando o que não é para normalizar. É para bater em retirada tudo aquilo que tem te feito normalizar situações que não são normais aos olhos de Deus. E o que não é normal para Deus não pode ser normal para nós como servos. Então nós temos que estar quente, fervente em oração, na presença. Nós temos que entender que o que o Senhor tem para nós não é o que a gente enxerga, é coisas maiores, são coisas que nós vamos chegar lá e falar assim, Senhor, como eu vim chegar e parar aqui? E Deus vai falar, você não chegou aqui porque você chegou aqui porque eu sou na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho tanta certeza no que Deus vai fazer na vida das pessoas, na vida de muita gente. Olha, você que está assistindo esse vídeo, tenha certeza, coisas irão acontecer. Coisas irão acontecer na minha e na tua vida, porque Deus que fala, não sou eu. A hora é agora, a hora vem na porta. E o Senhor, Ele vai fazer tudo aquilo que Ele nos prometeu. Não ignore os seus sonhos. Não ignore os teus sonhos. Por favor, não faça isso. Porque Deus, Ele tem uma forma especial de falar com cada um de nós. Cada um de nós. Porque aqui em Gênesis 20, ele diz, no versículo 3, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Aqui é uma história maravilhosa também. Mas eu venho falar para você, aqui Deus falou muitas coisas para Abimeleque em sonho. Ele vai falar contigo também. Porque às vezes tem sonho que a gente sonha, a gente sabe que não é bobagem, porque quando é de Deus a gente sabe, é sobrenatural. Deus, ele mostra uns sonhos assim que você fala assim, é de Deus. E a gente sabe falar se é de Deus ou se não é. Então fique atento aos sinais. Às vezes Deus está te mostrando algo, está falando contigo algo que é seu e dele e você não está entendendo. Eu vou contar um testemunho pequeno, rapidinho, que eu senti no coração de contar para você. Eu quero falar para você que eu fui num culto essa semana passada e Deus me mostrava um rapaz lá, um jovem. Deus me mostrava ele todo de terno e gravata. E eu olhava para ele assim, de terno e gravata. E eu falava, o que é isso?
Aí chegou em casa, que ele é meu irmão de igreja, né? Aí chegou em casa e falei, eu vou orar, porque eu quero saber o que é aquilo. O que que representou aquilo que o Senhor quis me mostrar. Aí eu entrei em oração, comecei a orar, pedindo a Deus entendimento, sabedoria, capacitação, né? Eu falei, Deus, por favor, fala comigo, nem que seja em sonho. Foi tão lindo. E eu sonhei. Eu sonhei que a gente estava no rio, eu e este irmão. E eu olhava para ele estava sorrindo assim. Ele estava num sorriso tão leve, tão lindo. E eu senti a presença do Espírito Santo lá com a gente. Deus estava lá com a gente, sabe? Pescando. E aquela presença que você só fala assim, fica mais um pouco. Porque é muito maravilhoso. Eu só sentia a luz, assim, perto de mim, uma luz extraordinária, uma presença espetacular. E eu olhava pro irmão, o irmão puxava a rede do rio, e ele falava assim, irmã Amanda, tem muito peixe aqui. E ele tirava os peixes da rede e jogava por terra assim. Ele tirava e jogava, e tinha peixe grande, peixe pequeno, peixe de todo jeito. E ele sorria e ele fazia a obra, e aquele cheiro da água com o peixe vinha nos meus narizes assim, aquela presença vinha assim, chega me dava frio na barriga. E eu olhava para ele assim, eu sorria para ele, eu falava, vamos. Aí ele olhava para mim e dizia assim, lá ele custando tirar aquele tanto de peixe. E ele olhava para mim e falava assim, minha irmã, vamos arremessar essa rede de novo, porque aí tem mais peixe para tirar. Tem fartura, e eu me arrupiava toda, eu falava assim, vamos arremessar, se o Senhor ordenou, vamos arremessar. E eu entendi o sonho, eu entendi no sonho a visão que Deus me deu, e eu em sonho falava, Deus está aqui conosco. E quando eu acordei de manhã, eu acordei chorando, sabe quando você acorda assim, que a lágrima desce assim? Aquela presença parece que ainda estava ali comigo, e eu falei, Deus, obrigada, eu entendi, Jesus. Ele é um pastor. Eu entendi, Deus. Ele é um pastor. E o Senhor falava comigo, ele é um pastor. E eu comecei a chorar e já fui correndo para entregar para ele, porque eu não ia ver ele naquela semana. Eu falei, eu não posso guardar isso por muito tempo. Meu Deus, eu preciso falar isso para ele agora. E aí eu comecei a contar para ele. E foi tão lindo, porque às vezes Deus entrega coisas para a gente e a gente fica com receio de entregar. Será que a pessoa vai entender? Porque tem coisas que a gente fala, é só quem passa para entender. É muito sobrenatural. E ele falou comigo, a minha irmã, Amanda. Eu fui no monte e eu orei em segredo. Só eu e Deus, eu não falei para ninguém. Eu falei, Deus, fala comigo o que eu serei na tua presença, o que eu serei na obra, porque eu quero saber. E ele disse que não tinha compartilhado com ninguém. Eu falei, glória a Deus, Deus te ouviu e Deus está te respondendo, meu irmão. E foi lindo, porque eu me alegro com o que Deus faz na vida de cada um que eu conheço, sabe? Quando eu vejo Deus na vida de alguém, eu fico motivada, sabe? Eu olho e falo, glória a Deus, olha o que Deus fez. Olha que coisa linda. O que meus olhos veem e falam, não tem mais jeito. Deus vai lá e levanta e me surpreende. Ele vê a obra pronta. Uma obra que a gente vê como falida. Deus nos mostra, ele enxerga pronta e funcionando. Como Deus é maravilhoso. Quando eu falo que só para quem crê as coisas de Deus, eu não estou falando da boca para fora, não. Porque um dia Deus falou comigo para parar na porta de uma mulher e falar para ela, você está me ouvindo? A mulher pela janela, viu? E eu no carro assim de fora. Eu gritava para ela, minha irmã, paz do Senhor. E ela, paz do Senhor. Eu falei, minha irmã, você crê em Deus? Ela, creio. Eu falei, glória a Deus, aleluia por isso. Aí ela olhou para mim assim, eu falei, eu tenho um recado de Deus para você. Eu não sei se você vai entender, mas Deus vai te dar entendimento, porque é Ele que me manda. E foi tão forte que quando eu caí em mim, eu já estava lá. É assim. Eu gritei para ela assim, o Senhor mandava te dizer que você vai dar conta. Quando eu falei isso, ela olhou assim para mim com o olho enorme. Eu falei, você tá me ouvindo, minha irmã? Você vai dar conta, viu? Fica com Deus. E fui embora. Depois ela foi me contar que tinha acabado de orar a Deus, para Deus dar uma resposta para ela, se ela podia ou não ter permissão para fazer aquilo que ela planejava fazer. E Deus falou para ela que ela ia dar conta através da minha vida. Sabe? Quando Deus te usa, não é porque você é alguma coisa, nós não somos nada. Ele pode usar quem Ele quiser.
mas é porque Ele é grande. É porque Ele é o ômega e o alfa. Ele é o Todo-Poderoso. Então, se o Senhor te usar para alguma coisa, fale sem medo. Que até os que te chamam de chata, de chato hoje, mais na frente vai falar: eu aceitei Jesus através da vida de uma pessoa que eu chamava de chata e chata. Mas conseguiram deixar um grão de mostarda em mim. E esse grão cresceu, aleluia. Não esqueça dessa palavra de hoje, que nos fala: Ele não poupa uma cidade por causa somente de 100, de 50. Ele poupa até por causa de 10. Então, não confunda. Onde há corações arrependidos, ali está uma mão de Deus estendida para te levantar e te dar um avivamento. Então, que nesse dia de hoje Deus possa estar falando contigo, em seu coração, na sua vida, possa estar transformando o ambiente que você colocar a planta dos teus pés. Aleluia. Não porque somos alguma coisa, mas porque Ele é e Ele pode todas as coisas. Então, permita-se ser instrumento do Rei. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde de todo mal. Amém? Fica com Deus. Até o próximo vídeo.